Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Empreende Brasil Clube. E eu estou aqui com uma membro do Clube do Empreende. Para quem não me conhece, sou a Helen Lourenço. Estarei conduzindo esse episódio aqui dentro da narrativa de empreendedorismo e de carreira aqui da nossa convidada. E eu estou com ela, que além de membro do clube, também empresária e empreendedora. Graziela, seja muito bem-vinda aqui no nosso episódio do podcast do Empreende. Para mim é uma satisfação fazer essa troca de experiência com você, conhecer um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória, tá? E ela que é CEO do projeto... Projeto Estúdio, isso, né? Mesmo. Então, assim, Grazi, vamos começar esse episódio bem do comecinho mesmo. A gente sabe que todo CNPJ existe um CPF por trás. Então, eu gostaria de conhecer a Graziela como pessoa, como ser, como que o empreendedorismo surgiu na sua vida, quanto que foi isso? Conta um pouquinho para nós. Obrigada, então, pela oportunidade. Estou honrada e feliz aqui. Ano passado eu fiz parte como uma consumidora do Empreende e hoje eu estou dentro do clube, me sinto um pouco dona, né, desse sucesso e dessa atmosfera que circula aqui. Muito feliz, então, estar agora produzindo conteúdo com vocês. Legal. E contar um pouco da nossa jornada, porque de fato é sobre isso, né? A gente tem aqui o Empreende como uma inspiração nacional, um grupo que de fato puxa para o Brasil evoluir, para a gente crescer, para todo mundo fazer grandes trocas, né? E eu queria estar nas melhores mesas e por isso que eu busquei o Empreende Brasil. E contando um pouco da Grazi Oliveira, né? Vem do interior de São Paulo, tem quase 40 anos, mais 20 lá, 20 aqui. Eu sou de uma cidade que tem um nome maravilhoso, é Fartura. Olha! Divisa com o Paraná, uma cidade bem pequenininha. E de lá, vendo meus pais super empreendedores, batalhadores, com muitos valores do interior, do sítio, de toda essa luta, né? Aham. Eu cresci inspirada principalmente por eles. Uma mãe muito dinâmica, que dava cursos em toda a região, profissionalizando pessoas. Ah, que legal. E um pai ousado, que sonha e realiza e que se joga no risco. Então eu tenho um pouco dos dois e eu até falo aqui e fico arrepiada, assim, porque de fato é de lá mesmo que a gente já vê toda essa energia, né? Mas eu cresci numa cidade pequenininha demais para mim, eu já entendia que ali não seria o meu lugar para sempre. Eu olhava para fora, o que tem fora daqui, né? Tinha montanhas ao meu redor e ficava, o que tem depois dessas montanhas? Fui buscar. Morava na cidade pequena, fui procurar ser uma pessoa de relevância. Fiz letras, literatura. Olha! Dei aulas de 5ª a 3ª colegial. Foi um momento bem especial, porque eu tive uma cultura, né, absorvida aí de muitos livros, literatura clássica. E através da leitura a gente cresce muito. Então, fui lá, entrei na primeira faculdade com 17 anos, estadual, ia de ônibus todo dia, 1 hora de ônibus para chegar, outra para voltar, aquela luta, né? Pessoal tão novinha. Dei aula para adultos em alguns momentos, chegava na sala de aula, os alunos me confundiam com a aluna nova, né? Sério? Foi bastante desafiador esse momento, esse início. E tinha essa sensação que ainda tinha que buscar algo maior. Queria morar na cidade grande, mas também queria ter tudo que já tive nessa infância tão maravilhosa, nesse primeiro momento de vida rural. E aí eu fui caminhando, fui para Londrina, Paraná, uma cidade super de relevância. De lá descobri que existia uma ilha chamada Florianópolis. Eu falei, que isso? Pesquisas na internet bastou, né? Bastou para eu tomar a decisão. Acho que é aqui que é o meu lugar. E vim. Legal. Vim sem conhecer nada nem ninguém. Ah. Vim assim, com aquela fé que vem dentro da gente, com aquele propósito, tipo, eu tenho que ir. Os pais até, o paizão meio ciumento até subestimou um pouco isso. Foi engraçado. Quando ele me viu de fato de mala pronta, caiu a realidade na frente dele. E eu tô aqui há 19 anos, quase 20, construí outra profissão, porque quando eu cheguei na cidade grande, descobri que havia arquitetura. Me encantei, comecei a trabalhar com móveis e percebia que precisava de ferramentas para materializar um layout correto, colocar as pessoas a um bom lugar de trabalho. Então eu falei, não, é a arquitetura que faz isso. Eu fazia croquis sem saber muito bem como, né?
fui fazer arquitetura. Estrategicamente fui trabalhar com grandes marcas como a Porto Belo, a Deca, a Duraflor, empresas grandes do setor de construção civil. Fui para grandes marcenarias de alto padrão, para marcas de qualidade, atendendo vários outros arquitetos. E o cliente final. Então, eu vivi muito atrás dos bastidores, em fábrica e no atendimento. E nesse percurso bonito, assim, comecei a atender uns clientes arquitetos e conheci o meu amado sócio e esposo, o Alan. Olha que legal. E a gente fez aquela fusão, sabe? A fusão do nativo, um arquiteto com propósito, e aquilo ali é da veia dele, ele tem que ser arquiteto, porque nasceu para isso. E eu, com toda essa gestão, o olhar, essa aventura de progredir, de puxar novos desafios, de engajar pessoas, né? Já tinha uma vivência. A gente se encontrou num momento e se relacionou até hoje. Então, ele me convidou para ser sócia do escritório. A Projeta Estúdio é uma grande empresa que eu tenho a honra de fazer parte. Iniciou com ele e um outro sócio. E, de fato, foi a união perfeita de um arquiteto que normalmente é mais pragmático, introspectivo, bem perfeccionista, com uma empresária, uma empreendedora com sede de abrir caminhos. Então, hoje a gente está com 18 anos de escritório. É um escritório que, depois que eu entrei, eu fiz ele ser uma jornada completa, 360 graus. Eu faço todos os projetos com a equipe, arquitetura estrutural, elétrico, hidráulico, interiores, acompanhamento, administração de obra. Pronto. Está tudo resolvido no mesmo canal. E isso deu tão certo que a gente já está agora com obras na Bahia, São Paulo, agora Rio de Janeiro, estou indo para lá semana que vem, vou fazer um projeto incrível em Búzios. Então, A nossa região aqui, Bombinhas, Garopaba, Pedra Branca, Jureira Internacional, Cacupé, olha, os melhores lugares nós já temos uma bandeira da Projeta Estúdio. Né? bom, vamos lá. Bastante coisa que eu Bastante preciso coisa saber para aí. contar. Tem bastante coisa que eu quero saber aí. Vou tentar fazer mágica no nosso tempo, mas primeira coisa que eu quero saber de você, que eu acredito que vai contribuir muito, principalmente para quem tem essa inquietação, que eu falo que empreender é inquietação, né? A gente que é empreendedor, a gente vive uma inquietação que parece que não é isso, tem mais. E eu percebi que você teve isso quando você estava na sua cidade natal e teve esse chamado, pô, não é aqui, tem em algum lugar. E a gente sabe que quando a gente sai, e empreendedorismo se fala muito de sair da zona de conforto, né? Que eu acho que é um dos primeiros passos para você evoluir dentro do empreendedorismo, é você literalmente estar numa zona de desconforto. Então, sair da sua terra natal e vir para um lugar que, querendo ou não, considerando cultura de São Paulo e cultura de Santa Catarina, a gente sabe que é bem diferente. Eu quero que você conte para nós como foi esse processo de adaptação. Tudo bem que foi há 18, quase 20 anos atrás, mas a gente sabe que isso provavelmente contribuiu para você estar onde você está hoje. Eu queria saber um pouquinho dessa história, dessa sua virada, de sair de casa, vir para cá e os desafios que você enfrentou quando você chegou numa terra desconhecida. Sim, sim. Eu me percebi com um olhar muito abundante, assim, eu não vejo a minha cidade, o estado e tal, eu já penso o Brasil todo, eu quero estar no Brasil todo. Então, meus limites são maiores, então eu tenho que ter um encaminhamento para isso. A gente pensa grande e aí vai abrindo mais caminhos, faz bastante movimento, é um esforço diário, é um aprendizado também com vivências, e por isso que eu estou também no Empreende no Clube, porque quando a gente está próximo a vários outros empresários e outras disciplinas e outras caminhadas e jornadas, o volume de aprendizado é imenso também. O volume de conexões com pessoas, né? E quando eu vim caipira, era caipira, e ainda sou um pouco, que o R está aqui. E, Interior. nossa, do interior, mas eu vim com muitos valores incutidos da família, né? O interior é lindo nisso, no sítio a gente se une, Feliz, né? Uma das minhas maiores lembranças, assim, é que ia fazer uma obra, tinha o famoso, assim, o engajamento dos vizinhos, acontecia um churrasco no final, um arroz com frango, mas tinha assim, vamos todos ajudar a construir essa obra?
Então era disso. Eu cresci em muitos eventos de grupo, de pessoas que se fortaleciam por algo maior. Na espiritualidade, construindo as coisas do bairro, da igreja, do vizinho, de, sei lá, uma lavoura que teve um super problema lá com uma chuva, com uma geada, e todo mundo ajudar. Então, já faz parte lá de trás, há muito tempo. E aí eu venho com isso tudo, que é o que eu acredito. Eu Faz acredito total muito diferença, mais. né? Vamos unir, vamos misturar. Essa coisa da concorrência é muito você contigo mesmo. É verdade. Ninguém concorre com a tua jornada, ninguém compara a jornada um do outro, não tem como. É verdade. Então, assim, eu acho bonito isso, porque a vida está passando muito rápido e está acumulada, a gente faz muita coisa. Eu quero continuar fazendo muita coisa porque faz parte de mim isso. Então, que coisas são essas, com quem, de que forma? A minha vida é maravilhosa todo dia, porque é todo dia que eu estou consciente no que eu estou fazendo, é onde eu quero chegar. E é um caminho meio ilimitado, assim, também. Onde eu quero chegar, eu vou querendo isso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é, de fato, estar com pessoas, pensar com pessoas, falar com pessoas, ouvir. E tudo isso eu transformo em arquitetura, né? Mas eu engajo muita gente também com um monte de coisa boa. Eu falo assim, ó, só quero coisa boa perto de mim, só gente boa perto de mim. Já adorei, né, tia? E vai contaminando mesmo, de fato, Exatamente. atrai muita coisa boa e A vibração. reverbera, né? É, Então é mais sobre isso, sabe? Me fala um pouquinho sobre o segmento de vocês, arquitetura, poderia ser até no modo geral, mas na sua percepção que você quiser trazer. Um dos maiores desafios que geralmente o mercado enfrenta nesse segmento. Eu trabalho com alto padrão, é um dos públicos mais exigentes e é um pouco mais escasso também. Então eu caí assim num fluxo assim, por conta disso assim, eu entrei na Projeta com o Alan e o Alan já tem esse percurso da abundância, do alto padrão, de atender um público exigente e complexo. Então eu já caí num lugar bem difícil e eu acho que aí o esforço foi ali dentro e o aprendizado e tudo, então eu já tive essa sorte de entrar num lugar complexo e me habituar a ele. Se adaptar. É. E ser humano é especial em qualquer condição, a gente ser ouvinte, empático e solucionador. Então nós somos arquitetos mais assim, que a gente humaniza as coisas, é para você através do nosso conhecimento. E os desafios são diários, mais assim, no sentido das gestões. A arquitetura a gente domina, mas assim, tu tem que se relacionar, tu tem que engajar a equipe, tu tem que entender o limite e a mentalidade de cada um, puxar a turma para a tua mentalidade. Sim. Tem pessoas que não se encaixam, tem pessoas que se encaixam, tem pessoas que passam pela trajetória e não fica, ou fica. Tem muita coisa aí, muita vivência, né? Então, assim, eu gosto de dizer que é bom ficar mais velho. Quanto mais velho, mais a gente olha para trás. Tem uma super história de vivência. Tudo que acontece, às vezes, é de fato para te mostrar o quanto maduro tu tá naquele momento ou não. Sim. E a Total gente, aprendizado, né, trabalhar o preventivo das coisas. Eu procuro sempre pensar. Desafio, eu legal. penso assim, aqui é mais complexo, então tudo que vai me acercar para não dar problema. E como que vai se acercar? A gente é arquiteto, é planejador. A gente faz os planos para a jornada ser correta. Então, já é do dia a dia nosso pensar tudo e prevenir e ter uma boa organização do todo da entrega, né? Então, o desafio, assim, de fato, hoje, se for pensar, a gente levanta muita coisa e precisa de mais corpo de pessoas para auxiliar essa progressão, né? Entendi. O que você acredita? Pode considerar uma jornada bem lá atrás mesmo, olhando para trás. O que você acredita que às vezes foi uma situação, uma história, um case de desafio que vocês viveram, de dificuldade, ou até mesmo algo que deu errado, mas que foi um aprendizado que ajudou vocês nos processos hoje? É assim, ó, nessa história com o escritório, quando eu entrei nele, ele estava num momento bem complexo. Era uma dissolução de sociedades, era um novo movimento, novo. Eu entrei numa empresa que já tinha um histórico, um portfólio, mas ele tinha que ser revisto, a empresa tinha que ser revista de várias formas, assim. E o que foi um desafio também foi
uma oportunidade, porque o Alain me deu a carta branca, faça tudo o que for necessário e remodele esse escritório. E aí a carta branca, essa confiança, e eu já ter uma empresa sólida, então eu tinha que qualificar ela, me permitiu tomar decisões e ver o todo. Esse 360 não tinha e agora tem. Então, eles tinham 8 anos de escritório e um portfólio que em 2 anos a gente dobrou. Né? Olha Então, só. eu falei assim, esse mérito eu acredito que foi nessa minha abordagem Com certeza. de expansão, né? Mas, assim, ser empresário é um caminho muito solitário, erro e acerto. A gente busca conhecimento através de cursos de fundamentações teóricas e de outros caminhos, mas a troca com outros empresários ela é muito grandiosa. Hoje eu vejo que assim conheço a fundo grandes empresas para poder fazer a minha se tornar mais escalável ou pensar fora da caixa, né? A gente tem que de fato se pôr em todo momento em zonas de conforto, tirar da zona de conforto, porque dá umas ideias inovadoras. É exatamente na zona do desconforto que a gente consegue, né? Dói, mas tem que ser um pouco aventureiro também. Faz Esse clima, né? Não tem como fazer músculos sem dor, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho de perspectiva, assim, né? Bem do segmento de vocês, a gente acredita que a arquitetura ela vem cada vez mais se modernizando, cada vez mais crescendo, vindo coisas assim que você vai falar, cara, como que conseguiram inventar isso, né? Fala um pouquinho sobre essa perspectiva de futuro, no âmbito arquitetônico mesmo. Da arquitetura, fala-se muito de arquitetura moderna, né? Às vezes não ignorar tanto aquilo que é do passado, que é lindo. Sim. Traz um pouquinho a sua visão nesse sentido de mercado. Para nós, a visão agora é da industrialização da arquitetura também, porque o processo dos projetos eles estão super otimizados, conectados, compatibilizados, a parte da organização dentro do escritório é muito grande. E aí, chega na hora da obra, ainda tem algumas amarras assim meio artesanais, alguns buracos de processo, lá da mão de obra de um modo geral. E a gente vem levantando aí as bandeiras dos novos sistemas construtivos, assim, a tecnologia a favor, a automação a favor, o monitoramento à distância. Imagina, hoje eu estou em Santa Catarina administrando uma obra em São Paulo, na Bahia, e eu tenho que lidar com equipes e empresas de outra cultura, outro movimento e outra distância, né? Então, assim, essa integração de equipes de uma forma bem dissipada mesmo, como, né, é uma estratégia para o futuro. Eu acho que a gente não se limita a fazer arquitetura só na nossa região. Interessante. E com sistemas de construção industrializado, eu hoje faço um projeto. A gente não faz um projeto, a gente constrói um projeto hoje. E depois dele vai para a fábrica. E esse projeto é construído na indústria e vai para a obra para ser montado lá. Então, nós estamos puxando essa visão, puxando pessoas a se modernizar nesse ponto, porque dá para fazer em menos tempo, dá para fazer com mais qualidade, dá para fazer com mais assertividade, previsibilidade, dá para fazer de forma mais sustentável, menos impactante. E vocês fazem todos os tipos de projeto? Essa é outra estratégia legal de comentar. Normalmente tem escritórios que focam, né? E eu acho também positivo. Tudo é plano de negócio, tudo é modelo. Mas a estratégia da projeto foi fazer boa arquitetura. Quando a gente é chamado para uma industrial, para um multifamiliar, para uma reforma, que temos tudo isso no portfólio também, eu tenho expansão do escritório na busca de solução. Eu tenho experiências com outros formatos de mão de obra e de insumos e de profissionais de disciplinas diferentes. Isso vai esticando cada vez mais o nosso potencial e esse potencial reverbera nos outros projetos. Então, tem hora que eu tenho um problema pequeno que seria grande para outro, mas para nós é pequeno porque a gente já viveu tantas coisas diversas que eu falo assim, bem transparente, nós somos arquitetos sem incomodação nas obras, assim, porque o projeto é bem feito e bem otimizado e todo o nosso atendimento é bem atencioso. Então, chega na obra, é só poucos esclarecimentos.
E o resultado incrível que está aí nas nossas redes sociais, no site. Uau, que legal. Você tinha comentado um pouquinho no início sobre tem outros negócios, né? Tenho ainda Não quer falar? não tenho sim, eu ainda não tive esse tempo. Agora vamos falar do outro negócio, que é tipo assim, Vamos falar de todos? Não, vamos escolher os gols, né? e eu tenho também pessoas muito boas e muito dinâmicas perto de mim. Então, há 1 ano atrás, eu abri a Autoral Home também, que é uma extensão, um pouco do que eu já faço com a arquitetura. É uma alfaiataria de luxo para casa. Eu trago uma curadoria de tecidos, papéis de parede, de materialidades do Tem tudo a mundo ver todo para projeto casa, tudo. né? Para o projeto. Esse é um trabalho que eu venho fazendo com a minha mãe e com a minha irmã. É mesmo. Porque nós temos uma família maravilhosa. Minha irmã Tá, mas estava a sua mãe e sua irmã estão em São Paulo. Não, estão aqui. Ah, então a família veio. A minha irmã estava morando no Canadá, em Vancouver. Eu fiz o convite para ela: vem ser sócia comigo, vamos empreender aqui numa ideia que eu tenho que tem espaço no mercado, porque não estão fazendo assim. Ela topou e veio. Então, de fato, agora. E a minha mãe, ela é uma grande. É o nosso, né, é o nosso porto seguro nisso. E ela também é uma potência como pessoa, como produtora, artesã, criativa. Então, ela faz a parte das costuras especiais, de projetos especiais. Foi uma forma da Grazi, que trabalha demais, conviver com essas pessoas maravilhosas da família no dia a dia de trabalho. Então, assim, é uma forma que assim, não fica só visitando esporadicamente no sábado, domingo e não tem aquele papo porque é desconectado, né? Então hoje olhando, né? A gente convive Que legal. e é pessoas de altíssima confiança, dos mesmos valores que eu. Então foi muito agradável e muito feliz eu poder prosperar essas pessoas, né? Sim. Acho que esse é um ponto do empreendedor, de ter o sentimento de satisfação, né? Poder proporcionar para a família oportunidade por conta dessa nossa pegada no sentido de criar ideias, trazer soluções, né? E ver a família nisso é muito legal. Tudo vai virando uma grande família. Né? Muito Olha, eu queria ter 1 hora, 2 horas, 3 horas com você, juro, porque deu pra perceber nesse case aí que tem muita coisa, né, gente? Quem ficou com gostinho de quero mais, mas o nosso tempo tá se esgotando. Pra gente finalizar, deixa um recado. Não vou falar só especialmente que nós somos mulheres, né? Mulheres empreendedoras, eu defendo, né, o empreendedorismo feminino, mas no geral para os empreendedores, o que você diria para quem está nessa jornada, talvez estagnada ou até mesmo que está iniciando o empreendedorismo? Qual é o seu recadinho? Hoje, no momento que eu tô, eu penso num volume mesmo no Brasil. A gente é responsável pelo sucesso do nosso país ou pela desgraça do nosso país, porque tem que assumir, todo mundo vai ter que assumir um pedacinho para a gente poder prosperar, né? Nós temos um país incrível, estados maravilhosos, culturas que se complementam. Floripa é uma cidade especial porque, de fato, tem essa diversidade também. Então, assim, sabe, assumir um pouco a responsabilidade, puxar para si, porque a gente acha propósito quando a gente começa a assumir responsabilidades mais potentes. Quem que eu estou prosperando perto de mim? Assim, sai da zona de pensar o dinheiro, porque, lógico que é super importante, é necessário, mas é um pouco básico. Deixa isso aí, vem na sequência. Mas começa a ver como é que tu está prosperando os seus próximos ali dentro de casa, no impacto da educação dos filhos, do pai com a mãe. Como é que você está convivendo prosperando tua equipe, tentar, sabe, engajar para que a gente dê forças para criar outras pessoas maravilhosas e ir virando toda essa grande comunidade. Porque isso a gente melhora a casa da gente, a rua da gente, o bairro da gente, a cidade da gente. Se a gente se melhora, já transforma, né? E é por isso que eu tô aqui, porque quando eu vi o Lucas com toda essa luz de puxar essa bandeira, eu falei, gente, eu vou ajudar ele nessa bandeira. Estamos juntos. A gente pega um pouco do propósito até do outro. Olha para o propósito das outras pessoas, se você tiver um pouco perdido no seu, e vai tentar falar assim, poxa, brilhei nessa ideia dessa outra pessoa. Sabe, busca conhecimento. O tempo está passando muito rápido. Eu falo, a gente não tem tempo para coisas pequenas, negativas, positividade completa todo dia, a todo momento, porque de fato é um comportamento, é um hábito.
é uma mentalidade. E assim, alguém tem que puxar. Então, que seja a gente, assume essa coisa de puxar as pessoas, de puxar através de qualquer trabalho, assim. Não é uma profissão só arquitetura. Sim, no geral, Todas as profissões têm um propósito muito grande, não está aqui à toa, né? E se conecte com pessoas diferentes também, para sair um pouquinho da casinha, né? Verdade, faz sentido. Então é muito bom estar aqui, porque de fato, para todo lado é uma pessoa especial. Se você parar para escutar a jornada de cada um, já é inspirador É aí. verdade. Eu que o diga, gente, que esse episódio aqui, quem gostou, bate palma, deixa nos comentários. Grazi, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. Eu sei que sim, não foi nem a metade, fiquei com gostinho de quero mais. Vamos cair nos bastidores, né, porque a gente é dessas. Mas obrigada por participar aqui com a gente desse episódio incrível. Obrigada também Gratidão. por ter esse momento contigo. Depois a gente se aproxima mais. Com certeza vamos nos conectar. Porque- Mas eu preciso me despedir de você que está nos assistindo aí. Fique ligadinho, que eu tenho certeza que vai rolar muitos episódios aqui dessa edição, desse evento do Empreende Brasil Clube. Beijo no coração de vocês. E eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas dá aquele like, segue a gente, se inscreve no canal. E eu fico aqui com a Grazi nos bastidores. Beijo e até o próximo episódio.